Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje eu acabei de voltar de viagem, né? Tanto é que eu cheguei agora há pouquinho. Eu estava lá em Goiânia. Para quem não sabe, todo final de ano nós vamos para Goiânia, né? Os pastores e os obreiros também vão para Goiânia para ter ali uma conferência que é para pastores e líderes. E lá nós passamos 3 dias, totalizando 5, né? Com a viagem. E passamos esses 5 dias lá para receber da parte de Deus. E foram tempos preciosos, onde nós inauguramos lá em Goiânia também a videira, o Bueno 7.000. Então cabia 4.000 pessoas. Agora cabem 7.000 pessoas. Você tem a noção de quanto que é 7.000 pessoas? É você encher aquele lugar, um pouquinho a metade da cidade inteira de Chavantes, amém, irmãos? Então eu estava lá sentado, tem a galeria em cima, tem todos os lugares embaixo e em cima. Aí eu fiquei imaginando, porque estava lotado aquele lugar. Fiquei imaginando, isso aqui, mais metade disso aqui da cidade inteira de Chavantes. Amém, irmãos? Então, para você ter ideia do tamanho, né, de como está o nosso prédio em Goiânia, lá da Igreja Videira. E foi um tempo precioso, onde nós estivemos lá. E eu voltei hoje para cá de viagem, são totalizando aí 10 a 12 horas de viagem. E foi glória de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E hoje, quem vai ministrar é o nosso querido irmão Paulo. Amém, irmãos? Antes de mais nada, eu queria dar boas-vindas para cada um de vocês. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Que nessa noite você possa receber da parte de Deus uma palavra poderosa, abençoada, cheia do Espírito, que você pode receber no seu lugar. Quantos vão receber essa palavra? Amém? Amém? Pode vir aqui, Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar por ele e ele vai dar prosseguimento então ao nosso culto. Amém, irmãos? Aleluia. Então, estenda suas mãos sobre a vida dele, nós vamos orar pela vida do Paulo. Pai, nós queremos abençoar e declarar vida de Deus, favor, unção, graça, Pai, que em cada palavra, que em cada instante o Senhor venha conceder descanso, venha conceder graça, que o coração dele esteja totalmente voltado ao Senhor, que cada palavra seja como uma água, um bálsamo sendo derramado sobre nossas vidas, Pai, e declaramos a vida do Senhor, o descansar do Senhor. Eu creio que todas as coisas já cooperaram, Pai, que através da vida do Paulo, nós como igreja seremos abençoados pelo poder no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas no seu lugar para Jesus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, glória a Deus por cada um que está aqui. É uma honra estar ministrando para vocês. Hoje eu quero ministrar sobre as 7 palavras do Senhor na cruz. Mas antes, né, a gente tem um culto de ceia e glória a Deus por isso, né? Ceiar o Senhor e relembrar Ele. E eu queria estar passando alguns recados antes de começar. Não sei se vocês repararam, mas hoje a gente teve um upgrade de cadeira, irmãos. A gente estava com umas cadeiras alugadas e hoje essas cadeiras foram doadas por um doador anônimo e agora são nossas da igreja. Amém? Também queria estar avisando que no culto que vem vai ser um culto especial, porque é o culto de formatura dos irmãos que fazem os cursos lá na igreja de Ourinhos. E creio que logo, logo, a gente vai estar tendo nossos cursos aqui também, para todo mundo estar podendo desfrutar disso. E eu queria estar perguntando, quem está visitando a gente pela primeira ou segunda vez, ergue na mão, que a gente vai estar entregando um folder que conta um pouco sobre a nossa cela, a nossa visão como igreja, e tem uma caneta de brinde para vocês. Então, você que está vindo nos visitar pela primeira ou segunda vez, levante a mão que vai estar recebendo o folder. Amém? Eu queria também começar agora lendo uma passagem que está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu trouxe essa passagem para a gente estar começando o culto de ceia, por quê? A ceia do Senhor é te lembrar tudo que o Senhor fez na cruz por nós. É lembrar que Ele morreu por nós. E aqui, nessa passagem em Romanos, fala: mas Deus prova o seu próprio amor por nós. Mostra o quanto Ele nos ama. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por ainda sermos pecadores. Pois a gente só parou de ser pecador quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo. E a gente é justificado pelo sangue do Senhor. Amém? E essa passagem que eu vou compartilhar, das 7 palavras do Senhor na cruz,
São palavras importantes, irmãos, porque você imagina, você está no seu último momento de vida e você ter palavras para dar. Eu acho que são palavras que qualquer pessoa está querendo escutar, né? Porque são palavras sinceras do coração. Então essas foram as 7 últimas palavras do Senhor na cruz. Então você imagina, naquele momento de sofrimento, de dor, de angústia, o Senhor ainda teve a capacidade ali de liberar 7 palavras sobre nós. E essas 7 palavras são palavras que a gente tem que levar para o coração, porque você imagina, qualquer pessoa assim, se for um parente seu que está prestes a morrer, que você sabe que está internado em uma situação grave, e ele tem palavras para liberar para você, são palavras que vocês vão lembrar para o resto da vida. Porque são palavras sinceras do coração, porque naquele momento ele vai abrir totalmente o coração. E o Senhor Jesus, a gente sabe que ele veio aqui por nós, ele foi um homem que já sabia do propósito dele, que era a morte. Então você imagina, ele já sabia de tudo que ele ia passar. E ele liberou as 7 palavras na cruz. Então são palavras importantes, irmãos, porque como a gente que é natural, as palavras das últimas pessoas no leito de morte são importantes pra gente, imagina a palavra de Cristo na cruz, tendo o braço pregado, sido achicotado e ter falado, liberado 7 palavras. Amém? A primeira palavra está em Lucas 23:34. Contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram as sortes. A primeira palavra do Senhor, irmãos, é perdoa-lhes. Então, é uma palavra de perdão. A primeira palavra que o Senhor liberou na cruz foi perdoa-lhes. A gente é pecador, irmãos. E naquele momento, o Senhor chegou, pegou e liberou a palavra perdoa-lhes por cima de nós. Ele liberou o perdão de todos os nossos pecados, porque naquele momento ele já estava pagando o preço pelos nossos pecados. Para pensar. Antes da gente nascer, o Senhor já pagou o preço dos nossos pecados na cruz. É algo lindo de se ver. Aleluia! Então, a primeira palavra do Evangelho pra gente é o perdão. O perdão é a base de tudo, né? Porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Ele nos justificou. A gente era pecador. Agora somos justificados. Tem uma brincadeira que eu faço na célula, que a gente pergunta assim, quem é pecador? Aí, geralmente, os irmãos levantam a mão. A gente fala, não, você não é pecador, você é justificado, porque o Senhor pagou o seu pecado. Por que a gente pergunta isso? Todo mundo aqui sabe fazer bolo, irmãos? Quem sabe fazer bolo, levanta a mão. Mas vocês são boleiros? Então, todo mundo aqui sabe fazer pão? Ou quem sabe fazer pão, levanta a mão. Vocês são padeiros? Então, isso é o momento que nos mostra o Senhor. A gente era pecador, mas agora somos justificados. A gente peca, mas não somos pecador. Porque pelo sangue do Senhor Jesus naquela cruz, Ele justificou todos os nossos pecados. Para você ver que isso, antes do Senhor curar, Ele perdoava os pecados. Em Marcos 2:1-5, é a passagem do paralítico. E Jesus diz ao paralítico, seus pecados foram perdoados. Antes dele curar o paralítico, ele perdoou os pecados. Porque às vezes o paralítico podia pensar, estou curado, vou lá e vou continuar. Mas não, ele falou, todos os seus pecados foram perdoados. E a partir disso, com a fé de ter curado, de ter libertado ele dos pecados, veio a cura em cima do paralítico. Então a primeira palavra do Senhor no Evangelho e na cruz foi perdoar-lhes. Então ele perdoou os nossos pecados naquela cruz. Amém? A segunda palavra está em Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se voltar alguns versículos antes, é quando o ladrão pergunta para o Senhor que ele queria estar com o Senhor presente. Aí Jesus responde para ele, quanto menos você esperar, você vai estar comigo. Então ele responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então você pensa, era um ladrão, que com certeza tinha pecado, né, irmãos? Mas o Senhor falou que estaria no paraíso com ele, antes mesmo dele imaginar. Então você para pensar. A segunda palavra, se você parar para ver, é a palavra da presença. Porque o ladrão, ele só queria estar na presença do Senhor. Então ele falou, em verdade eu lhe digo, quanto menos você esperar, estarás comigo no paraíso. É a segunda palavra do Senhor, presença. Quantos já passaram, assim,
de estar orando ou ter pensado que o Senhor esqueceu de você. Eu posso levantar minha mão, que já aconteceu comigo, irmãos. Mas aqui mostra que para um ladrão, que era pecador, ele falou que estaria com ele quanto menos ele esperasse. Então a presença do Senhor, ele nunca vai esquecer, ele está conosco o tempo todo. Então eu queria que você falasse para o irmão que está do seu lado, fala que Jesus nunca vai esquecer dele. Amém, irmãos? Jesus nunca vai esquecer de vocês. Porque se naquela cruz ele teve um momento de falar para um ladrão que ele estaria no paraíso com ele, imagina ele sofrendo lá depois de ter sido chicoteado, pregado na cruz. Ele liberou a primeira palavra, perdoa-lhes. E depois ele ainda liberou outra palavra para o ladrão que se encaixa para a gente. Que antes mesmo ele esperasse, ele estaria no paraíso com o Senhor. Você imagina? Eu fico imaginando o sofrimento do Senhor ali naquela cruz. Porque, irmão, de vez em quando você quebra um braço, machuca ali, você já está totalmente dolorido. Ele teve o braço dele deslocado, porque não cabia na cruz, que a cruz não foi feita para ele, a cruz foi feita para a gente. Naquela cruz ele se encaixou por nós. Ele liberou o perdão dos nossos pecados. E depois disso, ele ainda teve um tempo para liberar a segunda palavra, que era a presença. Quando a gente tem a presença do Senhor, irmãos, a gente desfruta de coisas maravilhosas. Mas para a gente desfrutar da presença do Senhor, a gente precisa de uma coisa: lembrar que a gente é perdoado. Porque quando a gente esquece que a gente é perdoado, a gente começa a ficar se acusando. E quando a gente começa a se acusar, a gente começa a perder a presença do Senhor. Então, para você ver como a obra é perfeita, antes de tudo, Ele nos perdoou, para depois falar que a gente estaria presente com Ele o tempo todo. Entendeu? É algo precioso. Você para pensar. Ele liberou uma palavra para um ladrão, irmão. Estava lá do lado dele, que falou que antes mesmo dele esperasse, ele estaria junto. Imagina conosco aqui, depois de tudo. Porque eu creio, né? O Senhor já ressuscitou. E agora que Ele está com a gente, Ele só não está em presença, mas sim com o Espírito Santo dele em nós. Então a segunda palavra, a gente lembrar da presença. Mas a gente só pode desfrutar da presença quando a gente lembra que a gente é perdoado. O perdão é o que faz a gente desfrutar de todas as maravilhas do Senhor. Porque cada vez que a gente não lembra que a gente é perdoado, que a gente é filho amado, a gente começa a se acusar e a gente não desfruta da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? A terceira palavra está em João 19, do 25 ao 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela seu discípulo amado, irmãos, quem é o discípulo amado do Senhor? Lá era João. E vendo seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa daqui é a terceira palavra do Senhor. E ela vem com a palavra cuidado. Porque, imagina, o Senhor lá na cruz, ele ainda olhou para a mãe dele e falou para ela: eis aí o seu filho. E falou para João: eis aí sua mãe. Ele colocou a mãe dele sobre os cuidados do seu discípulo. E por que eu falo que essa palavra é preciosa, irmãos? Não só porque ele cuida da gente, mas porque, se parar para ver ali, os teólogos falam que depois que Jesus cresceu, você não ouve mais falar de José. Então, naquele momento, quem cuidava de toda a casa, quem cuidava da mãe dele, era Jesus. Querendo ou não, porque José, teólogos falam que já tinha falecido. Então, naquele momento, o Senhor passou e lembrou: eu estou indo, mas eu estou deixando a minha mãe aos cuidados de um grande homem de Deus, que foi João. Então, se naquele momento na cruz, ele lembrou de cuidar da mãe dele sobre todo o sofrimento, você acha que ele vai esquecer de cuidar de você, irmão? Acho que não, porque ele sempre vai estar cuidando. Se a gente desfruta do perdão, se a gente desfruta da presença, a gente vai sempre ser lembrado que ele vai estar cuidando da gente a todo momento. Essa palavra é muito, assim, preciosa para mim, a terceira palavra, porque vem o cuidado, né? Porque eu sempre falo, imagina o sofrimento do Senhor, porque às vezes a gente deixa de falar coisa para alguns irmãos só porque a gente está com uma dor de cabeça, cansado, ou às vezes, por a gente estar cansado, a gente acaba acabando com o dia de um outro irmão que vem contar uma notícia boa. Mas o Senhor na cruz, ele estava sorrindo a todo momento, ele estava ali, sofrendo, mas ele liberava palavras de amor. Porque se você parar para pensar,
ele liberou e continuou trabalhando, que ele falou, perdoa-lhes. Ele falou, eu vou estar na sua presença. E ainda liberou o cuidado sobre a mãe dele e sobre nós. Então, eu queria que você virasse para o seu irmão do lado e falasse, o Senhor sempre vai cuidar de você e sua família. Amém? É legal da gente lembrar que a cruz, irmãos, nunca é um lugar de sofrimento, e sim um lugar de amor. Quando a gente olha para a cruz, a gente fala, coitadinho do Senhor, mas não. Porque aquela cruz era por nós, e ele escolheu. Ele foi um homem que sabia que ia morrer por cruz. E essa trajetória da cruz é interessante que lá, desde Moisés, antes de o Senhor vir, falavam que maldito era aquele que era pregado no madeiro. Aí se você parar para pensar por quê? Porque pela justificação dos fariseus, o Senhor era para ser apredejado. Mas eles levaram para a cruz, porque já estava na profecia que ele ia ser crucificado. Então, naquele momento de cruz, ele liberou 7 palavras. E até agora foram 3, irmãos. E essas 3 palavras, para mim, eu acho que nem precisava das outras, porque essas 3 palavras já definiam tudo que o Senhor quer comigo. Mas ele ainda foi e liberou mais palavras ainda, irmãos. A 4ª palavra da cruz está em Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou o Senhor Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma palavra que mexe muito comigo, porque o Senhor, ele fez tudo na sua trajetória toda na terra. Ele nunca, sem ser esse momento, chamou Deus de Deus. Sempre foi Pai. Ele sempre teve uma intimidade com o Senhor tão grande que ele tinha o Espírito Santo para fazer os milagres, mas a intimidade que ele desfrutava com o Senhor como Pai não era igual, porque antes de Jesus vir, ninguém chamava Deus de Pai. Aí você para para pensar, depois do Senhor, quase todo mundo chama ele de Pai. Eu até falo para os jovens que é um privilégio a gente ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas é um privilégio maravilhoso chamar ele de nosso Pai. Porque é um Pai que não nos abandona, é um Pai que está presente, é um Pai que cuida, e é um Pai que sempre perdoa os pecados. Por que eu falo disso, irmãos? Eu não sei quantos são pai aqui, mas eu acho que não importa a bagunça que o seu filho fazer. Vai chegar um momento que você vai perdoar, você não vai conseguir ficar bravo com ele. Não importa, um pai sempre perdoa o filho. E você vê o Senhor Jesus como esse grande Pai, não importa o que a gente faça. A gente se arrepender do fundo do nosso coração e chegar lá, a gente vai desfrutar do melhor do Senhor. Porque ele é um Pai que não nos abandona. E nessa parte, quando ele fala, Deus meu, não me desamparaste, a 4ª palavra está falando de amor. Porque o Senhor, nessa parte, quando ele fala, Deus meu, não me desamparaste, ele fez uma escolha. Ele nos escolheu morrer por nós naquela cruz. Aquela cruz foi feita por nós. Porque antes do Senhor morrer na cruz, o que a gente merecia era a morte. A gente merecia totalmente a morte, a gente merecia o inferno. Mas o Senhor foi um homem criado para morrer. Foi um homem criado para morrer na cruz por nós. Ele já sabia que o destino dele seria a morte. Mas ali, a hora que ele chama o Senhor de Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi o único momento, desde que o Senhor estava na terra, que ele ficou longe do Pai. Foi o momento que Deus virou as costas para o Senhor. Por que isso? Para ele não virar as costas para mim e para você agora. Amém? Então, para pensar, é uma palavra de amor. Porque, irmãos, o Senhor, ele é todo poderoso. Ele saiu da sua glória, se fez homem, veio para a terra para nos dar exemplo, cumprir o seu propósito e morrer por nós. Mas, eu acho que eu falei na célula de sábado também, o Senhor, ele poderia muito bem. Ele tinha 2 escolhas nesse momento. Pegar o cálice com os nossos pecados, morrer por nós, e perder naquele momento a presença do Senhor, ou ele poderia pegar o cálice da escolha e falar, não, vou voltar para agora com Deus Pai, vou lá, vou desfrutar, não quero morrer por eles, e eles vão ficar merecendo a morte. Porque ele poderia, porque ele é uma trindade. Deus ia receber o Senhor Jesus ali de braços abertos. Mas não, ele escolheu pegar o cálice da nossa morte, ser afastado do Pai, pagar pelos nossos pecados, para a gente não ter as costas de Deus viradas para a gente agora. Então a gente vive o melhor do Senhor, porque o Senhor escolheu, naquele momento, perder a comunhão com o Pai, para nos dar a comunhão totalmente. Então é uma palavra que fala muito. Para mim essa palavra se define amor,
porque é a escolha do Senhor, Ele escolheu nos amar. Em Coríntios fala que o amor não é um sentimento, e sim é uma escolha. Quando você acorda, você escolhe amar a pessoa. E nesse momento o Senhor escolheu pegar o nosso cálice, perder a comunhão com o Senhor, mas depois ter dado no vida eterna. Então é algo muito precioso a gente saber disso. Que ali naquela cruz, Ele começou perdoando nossos pecados. Começou falando que Ele sempre estaria presente. Ele pensou em cuidar. E depois Ele ainda lembrou, vou amar essas pessoas para sempre. Porque aqui eu estou escolhendo perder a comunhão com meu Pai, para o meu Pai virar as costas para mim, para não virar para eles, e eles ter vida eterna. Aleluia, né, irmãos? A quinta palavra está em João 19, 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedado. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando numa canícula de isopor, lá chegaram na boca de Jesus. Quando depois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça, rendendo o seu espírito. O que a quinta palavra fala? Que o Senhor tinha sede. Amém, irmãos? Mas não é uma sede natural. Ele tinha uma sede espiritual. Porque a partir do momento que o Senhor tomou o vinagre, Ele levou com Ele uma maldição que tinha. Que lá em Jeremias 31, 29, 30 dizia: os pais pagarão, os filhos vão sofrer o juízo. Em Êxodo 25, terceira e quarta geração também sofrerão. Qual que era essa maldição que o Senhor pagou? Era a maldição hereditária. Que ali naquele momento falava que o pai comia uvas verdes e o filho sentiria o gosto do amargor na boca. E o Senhor, Ele faz a obra perfeita, irmãos, porque antes de tudo Ele levou essa maldição hereditária. O que seria maldição hereditária? Aquela coisa, se o meu pai é alcoólatra, o filho vai ser alcoólatra e continua de geração em geração. Eu creio nisso, mas para as pessoas que aceitam o Senhor Jesus, se faz toda criatura nova. Então não existe maldição hereditária para aqueles que creiam e aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? E o Senhor ali, Ele tinha sede. Uma sede espiritual, porque Ele levou os pecados, Ele nos cuidou, Ele nos amou e Ele levou uma maldição que tinha. Ele cumpriu ali, porque o gosto daquele vinagre tinha um gosto de uva verde na boca mesmo. E naquele momento, Ele falou: está consumado, que é até a sexta palavra, mas Ele falou, aquele momento ali, Ele chegou e falou: eu vou cumprir tudo que eu vim para cumprir. Eu vim para perdoar, eu vim para amar, eu vim para cuidar, eu vim para fazer tudo, para fazer a obra perfeita. E Ele levou uma maldição que estava lá nos mandamentos de Moisés, irmãos. E Ele foi ali na cruz, foi quando aquela maldição se cumpriu. Então todos que se tornam criaturas novas, irmãos, não existe maldição hereditária mais na vida deles, porque tudo se faz novo. A palavra de Deus fala, né, que tudo se faz novo depois que você aceita o Senhor, e o passado ficou para o passado. Então todos aqueles se fazem novo. Ele tinha sede, irmãos, da nossa liberdade. Amém? Aleluia. E a sexta palavra está em João 19:30. Quando, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou sua cabeça e rendeu seu espírito. Está consumado, irmãos, é uma palavra que está concluído, está feito. E naquele momento o Senhor falou: eu vim aqui, me fiz homem, fui exemplo, mostrei o que tinha que mostrar para todos, paguei os pecados dele na cruz e a obra está feita. Mas como assim está feita? A obra está perfeita, irmãos. Quando a gente fala temos que adicionar algo, se a gente fala que está querendo adicionar algo, não tem como. Porque a obra do Senhor é perfeita, ela foi concluída, ela foi finalizada, porque Ele veio. O propósito dele, quando Ele veio a primeira vez na terra, era para mostrar, nos dar exemplo, pagar pelos nossos pecados, para a gente ter comunhão com o Senhor e desfrutar da presença do Senhor. E agora, na segunda vinda dele, irmãos, é a vinda que Ele vai vir para levar a igreja vencedora. Amém, irmãos? Aleluia, né? Eu creio nisso. A primeira vez Ele já veio e já cumpriu. A obra foi concluída com sucesso, irmãos. Está consumado. A gente não pode adicionar nada na obra. A gente está aqui só para fazer o que o Senhor continuou falando para os apóstolos fazer, levar a palavra dele.
mas a obra dos nossos perdões, a obra da vida eterna, a obra de tudo que o Senhor veio fazer nos dar exemplo, foi concluída. Porque a gente é justo, a gente é santo por Ele. Porque se não fosse nele, a gente merecia o inferno, irmãos. Então tudo isso que Ele fez foi por amor. E uma escolha que Ele nos escolheu amar, Ele nos escolheu dar a vida dEle para a gente ter a comunhão e desfrutar do melhor do Senhor. Então, sempre que alguém falar, a obra do Senhor não está finalizada, fala para eles, está concluída. Ele finalizou com sucesso na cruz, porque Ele pegou, perdoou os nossos pecados, falou da presença, cuidou, levou toda a maldição. Ele falou que tinha sede. E depois Ele falou, está consumado, está concluído, eu vim fazer o que eu vim. Pois o Senhor foi o único homem que veio para a terra e tinha um destino próprio de morte. E Ele cumpriu aquilo na cruz do Calvário. É até interessante dizer que a cruz, muita gente vê coitadinho do Senhor, mas como eu falei no começo, não é coitado do Senhor, é uma prova de amor. A gente tem que dar graças a Deus, porque Ele deu a graça pra gente, que Ele cumpriu a obra, porque se não fosse por Ele, a gente não teria essa intimidade com Deus Pai. Você imagina a sua vida sem desfrutar da presença de Deus? É algo totalmente vazio. Ele deu a obra perfeita, e por isso a gente pode desfrutar do melhor do Senhor. Amém? A sétima e última palavra, irmãos. A sétima e última palavra da cruz está em Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. A sétima palavra, irmãos, é a palavra de esperança. Porque Ele finalizou, está consumado. E entregou o espírito dele. Ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Deus nos amou tanto, que nem eu falei no começo, que para não virar as costas para a gente, Ele deu seu único filho, para a gente ser filho com Ele. A gente tem a esperança, a gente tem a fé, a gente desfruta de todos os dons do Senhor, porque o Senhor veio, foi exemplo, e deixou o Espírito Santo conosco. Mas por que também eu falo de esperança, irmãos? Até na arte que está aqui de fundo, tem a cruz, e aquela cruz está vazia. Por quê? Porque o nosso Deus ressuscitou. E a partir desse momento, Ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Foi consumado na sexta palavra. Mas Ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E depois, em Atos, a gente teve o batismo do Espírito Santo, onde que, com o Senhor, a gente pode curar, liberar palavras, não por nós, mas sim pelo Espírito do Senhor, que veio e nos justificou e nos fez santo. Todas as obras que a gente faz, nada é por nós, irmãos, porque nada de bom sai de nós, mas sim do Senhor Jesus que habita em nós. Ele está aqui, Ele é uma trindade conosco. Então Ele habita em nós, o Espírito Santo do Senhor está aqui. E essa é uma palavra de esperança, por quê? Quantos aqui já não passou por dia difícil, irmãos? Posso levantar minha mão, meu pé, as duas mãos, mas a gente sempre tem que lembrar que o Senhor está conosco. Se Ele fez tudo o que tinha que fazer, e aí foi consumado, a palavra de esperança, porque eu falo qual que é essa? Que Ele vai vir buscar a sua igreja. E no momento que Ele vir, na segunda vinda do Senhor, a igreja vai ir com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então eu falo que a palavra de esperança é isso. Porque não importa quão difícil seja o seu dia, o Senhor está conosco. Porque as outras palavras se complementam. Ele perdoou os nossos pecados. E com o perdão dos nossos pecados, a gente desfruta da melhor vida do Senhor. Ele nos amou na cruz, porque por Jesus, Deus virou as costas para Ele, não para nós. Então a gente desfruta da presença, do amor, de todas as coisas boas com o Senhor. E a esperança que Ele deixou com o Espírito dele é a fé. Que lá a gente desfruta da fé, irmãos. Porque no culto passado o obreiro até ministrou sobre fé. A gente não caminha pelo que vê, mas sim pelo que cremos. E a gente crê que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. A gente crê que no nome dele a gente pode fazer milagre. A gente crê que no nome dele a gente pode curar. É uma palavra de esperança. Depois que o Senhor morreu, Ele entregou o Espírito para Deus. E esse Espírito agora habita em mim e em você. Amém? É algo precioso que a gente pode parar para sempre pensar, né? A obra da cruz é perfeita. Porque a primeira palavra começa, que eu estou sempre falando, com o perdão. E a última palavra termina com a esperança. Por quê? A gente crê que o nosso Deus ressuscitou e está vindo nos buscar. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos amou, Ele cuida de cada um, no seu íntimo, na sua família, não importa o que você passa. A cruz, irmãos, é uma obra perfeita.
que nem a sexta palavra fala, foi consumado, ela foi concluída. Agora a gente está esperando a vinda do Senhor. E pela obra da cruz do Calvário, a gente desfruta da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente desfruta da presença do Senhor, irmãos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença do Senhor. Eu não consigo imaginar o meu dia sem a presença do Senhor. Amém? Essa palavra é tão preciosa que hoje é um dia de ceia, né? E a gente tem que sempre lembrar do Senhor, não só na ceia, mas todos os dias. Eu quero que essa palavra fique no seu coração, fique lembrada, fique cravada. As 7 palavras que o Senhor fez na cruz. Se não lembrar de todas, irmão, lembre pelo menos de 3. Que Ele nos perdoou, que Ele nos amou e que foi consumado. Porque a obra foi perfeita e concluída. Se quiser colocar a 4ª ali, é a esperança. Que ali com a esperança a gente sabe que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Não importa quanto difícil seja o seu dia, quão difícil seja a sua semana, creia que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Aleluia! Amém, irmãos? E com isso, eu queria fazer um apelo para a gente estar concluindo a palavra de oração. Que a gente vai tocar um louvor, que vocês ficassem de pé e lembrassem das promessas do Senhor para a sua vida, dos sonhos que o Senhor tem para a sua vida, e com isso traga as palavras do Senhor na cruz. Pois aqui Ele fala de esperança, de amor, de cuidado que foi concluída. E agora, por tudo isso, a gente espera a vinda dEle. Lembra tudo que o Senhor tem declarado em sua vida. Lembra tudo que o Senhor tem feito. Não importa a sua semana como foi. Mas sim, traga à memória as coisas que o Senhor te prometeu. Que a sua casa e você servirá ao Senhor. Lembra todas as promessas do Senhor na sua vida. Então vai estar tocando um louvor e declare isso agora no seu íntimo com o Senhor. Relembre as promessas dEle. Relembre o quanto Ele nos amou. O quanto Ele fez por nós. Pois por Ele a gente tem essa intimidade. Pois por Ele a gente tem a comunhão do Senhor. Pois por Ele a gente desfruta da presença e do amor do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Como é bom lembrar de tudo que o Senhor fez na cruz, né? Foi uma palavra das 7 palavras que o Senhor liberou na cruz. E junto com isso também é ceia. Então lembre das 7 palavras do Senhor. Lembre o quanto Ele nos amou. Lembre que você é filho amado e que você é escolhido. Pois você é filho do Senhor, porque você crê no Senhor. Você é filho do Senhor, então você traga a memória sempre. Não só no dia de ceia, mas na sua casa, no seu dia, no seu trabalho. Que o Senhor te escolheu. Que o Senhor tem sonhos para você. Que o Senhor tem propósitos. Amém? Eu queria também finalizar orando, abençoando a nossa igreja, o nosso culto, também abençoando as cadeiras que a gente ganhou, né, irmãos? Glória a Deus! Agora a gente tem cadeira nossa. Até semana passada a gente alugava. Mas para você ver a bondade do Senhor, Ele veio de um doador anônimo e deu as cadeiras. Creio aqui que já tem centenas de milhares de pessoas. Creio também que logo, logo a gente vai estar no nosso prédio, que a gente vai estar dando nossos cursos, com espaço para as crianças. Pois o Senhor vai fazer. Amém? Então eu queria trazer agora, para te estar declarando, abençoando esse culto, essa ceia do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa levar cada pessoa em segurança para sua casa, Senhor. Senhor, obrigado por cada coisa que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por ter nos amado, obrigado por ter nos escolhido. Obrigado, Papai, pelo seu amor. Obrigado por ter derramado aquele sangue e hoje a gente ter essa comunhão com o Senhor. Obrigado por hoje a gente ser justificado, Papai. Papai, que você leve cada irmão aqui em segurança para sua casa, Papai. Papai, obrigado pelas cadeiras, obrigado por esse prédio, obrigado por esse dia, Papai. Papai, que os irmãos possam desfrutar de uma semana abençoada, de uma semana cheia de experiência do Senhor, Papai, de uma semana cheia da sua presença, Papai, que eles possam cada vez mais desfrutar e trazer à memória tudo o que o Senhor fez na cruz por mim, por eles, por todos nós. Eu declaro que vão em segurança, vão com a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para finalizar, cumprimente o irmão do seu lado, vá em paz, agradeça a ele, dá um abraço. Amém.